1 da tarde, 15 minutos agora, a hora certa em nome de Gráfica e Editora O Dia. Venha fazer seu orçamento para revistas, livros, folders, pastas, leques, todo o material gráfico em geral. Solte sua imaginação, aqui suas cores ganham vida. Gráfica O Dia, telefone 2106-9904. Nós vamos agora direto para o Encontro dos Rios, falar ao vivo com a repórter Lalesca Setúbal, onde aí, Lalesca, parece que a situação também é preocupante no que diz respeito ao alagamento, hein? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a você que nos assiste. Exatamente. É uma situação que preocupa. Olha, o nível do rio, ele aumentou nesses últimos dias, mas de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, ele tem diminuído. Uma prova disso é a dona Lúcia, que ela é comerciante aqui no Encontro dos Rios e ela colocou uma garrafinha para simbolizar, né, onde ela chegou hoje, onde o rio estava e onde o rio já está agora. Ou seja, ele já deu uma baixadinha. Eu vou falar aqui um pouquinho com a dona Lúcia para falar sobre a situação que ela se encontra. Dona Lúcia, a situação aqui da sua barraca hoje, a senhora chegou, foi pega de surpresa, né? Surpresa, uma surpresa que já era assim quase esperada já, porque eu tive o aviso desses gentis que são pessoas maravilhosas que estão sempre apoiando a gente, né? E ontem eles passaram aqui e falaram que era melhor botar minhas coisinhas mais altas que da previsão de chuva. A tendência era subir mais a água. Então, desde ontem que eu estou me preparando. Aliás, desde 2018, que em 2018 eu também fui alagada. A água veio até onde nós estamos aqui, mais ou menos. Então, a senhora não perdeu nada, né? Não, só o de serviço. Não estou trabalhando hoje, porque não pude expor minhas coisas para vender. A torcida é para o rio continuar diminuindo, então? Diminuindo, é para a gente poder trabalhar, né? Ganhar o pão aqui, porque isso aqui é a minha fonte do ganha-pão de cada dia. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde e com fé em Deus o rio vai diminuir para a senhora voltar a trabalhar. Amém. Eu também estou aqui com o senhor Roberto Fernandes, ele é coordenador do Serviço Geológico do Brasil aqui em Teresina. Ele vai explicar para a gente como é que está a situação dos nossos rios, Poti e Parnaíba. Boa tarde, é diferente esse aumento de volume do Poti e do Parnaíba? Como é e por quê? Eles são rios de comportamento diferente, né? Então o Poti ele tem uma resposta muito mais rápida à chuva. Então se chover muito ele tende a elevar de nível, quando acaba a chuva então ele baixa de nível rapidamente. O Parnaíba ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai ter o que a gente chama de inércia, né? Ele vai tender a demorar mais para mudar o seu comportamento por dois fatores. Primeiro é a barragem de Boa Esperança, né? Que acaba regularizando o escoamento. E a outra é a própria condição do rio, como ele tem uma contribuição subterrânea muito maior do que o rio Poti, então essa contribuição subterrânea também atua como um regulador, faz então com que ele mude de nível de forma mais lenta do que o Poti. Falando em barragem Boa Esperança, é possível que eles abram as comportas e o rio encha mais? Tem esse perigo? O senhor pode explicar para a gente? Bom, a barragem de Boa Esperança, né, que fica no médio curso do rio Parnaíba, hoje ela está operando com aproximadamente 85% da sua capacidade. Né? Então, existe uma regra operacional que é definida pelo Operador Nacional do Sistema, que é o órgão, né, que coordena a geração de energia elétrica no país, a CHESF, que é o operador da barragem, e a Agência Nacional de Água. Então, a cada ano é definido em que nível máximo o reservatório pode estar a qualquer instante para que não tenha perigo nem para o reservatório, nem para eventuais cheias, né, que podem acontecer no rio. Então, a barragem sempre é deixada com uma certa folga para poder amortecer essas cheias que eventualmente cheguem nela. Então hoje ela está com 85% dentro da normalidade que foi definida, né, nessa regra operacional. Então não há necessidade da abertura das comportas e liberação de mais água do que o que já está sendo liberado pela barragem hoje. O senhor nos informou também bem no início que o nível dos rios, principalmente do Parnaíba, ele está diminuindo, mas as chuvas continuam. É possível que o rio volte a encher mais? Como é que está o nível dele hoje? Bom, então o Parnaíba, assim, a gente vai ter a água que é liberada em Boa Esperança, vai passar por Floriano e chegar aqui em Teresina antes de seguir para Luzilândia e chegar no mar. O que a barragem está liberando desde o dia 31 de março é uma vazão constante de 600 metros cúbicos por segundo, que não causa nenhum tipo de problema na cidade de Floriano. O que está acontecendo é um grande volume de chuvas entre Floriano e Teresina. Então são essas chuvas a mais que estão acontecendo nessa região mais localizada ao norte do estado, que estão fazendo então com que o Parnaíba aumente de nível.
Então ele está ganhando muita água nesse intervalo, né, entre Floriano e Teresina, mas a gente também já verificou que de ontem para cá ele começou a tender uma estabilização e a tendência agora nas próximas horas é que ele comece a diminuir devagarinho o nível. Diferente do Rio Puti, né? Então o Rio Puti hoje é que está provocando aí mais preocupação, então realmente ele subiu muito, né, muito rapidamente, como a gente discutiu, né? Então ele responde muito rápido às chuvas, como está chovendo muito no norte, toda a área de contribuição do Rio Puti está ao norte, ele está recebendo então muita água, o que fez com que o nível subisse aqui em Teresina praticamente 1 metro de ontem para hoje. Mas também tem uma notícia mais ou menos boa, né? A gente também está verificando já que o Puti vai continuar subindo, mas num ritmo menor, tendendo já a estabilizar ao longo do dia. Então a tendência é que talvez no final da noite, se a gente não tiver grandes precipitações nessa região norte, né, durante o dia, que o nível já comece a baixar aqui em Teresina. Foi decretado estado de atenção para o Rio Puti. Ele preocupa ainda ou não? Esse nível de atenção, ele pode sair? A gente define lá na CPRM alguns níveis para ajudar a entender se o rio a situação dele é preocupante ou não. Então a gente tem a situação normal, que não tem nenhum problema, a situação de atenção, que é quando a gente começa a prestar mais atenção efetivamente no que está acontecendo no rio, o nível de alerta, então assim, o nível já subiu bem, não está alagando ninguém, mas está com risco de que isso aconteça. Então é o alerta, então é o momento em que todo mundo deve ficar atento, né, continuar o monitoramento e já tomando algumas medidas de prevenção para, se o nível subir, você diminuir os prejuízos, como a dona Lúcia fez aqui ao elevar as coisas dela. E finalmente o nível de inundação, que é quando a gente já tem então o alagamento, né? A gente já vai ter locais afetados. Então hoje, no Puti, a gente já atingiu a chamada cota de alerta, então que já precisa ter essa mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, a sociedade tem que estar atenta, mas a gente não tem assim um risco iminente de inundação. Então a gente está atento, estamos prestando atenção. Então eu vou fazer uma analogia, né? A gente já acordou, vestiu a roupa e está pronto para correr se for preciso, né? Então isso é o nível de alerta. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Nájila, essas são as informações, então não há um nível de alerta para inundação. Mas as pessoas que morarem ribeirinhas, perto de rio, é bom tomar as mesmas providências que a dona Lúcia tomou. Colocar as coisas acima para não perder, não é? Volto com você. Ok, Lalesca, mesmo sem essa atenção, eu imagino a preocupação de quem vive num lugar como esse. É claro que vai se preocupar não só com os bens materiais, mas também com a própria vida. A gente entende perfeitamente. Ok, Lalesca, obrigada. Agora o quadro Política, de A a Z. Boa tarde, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Nájila. Arimateia, eu queria começar conversando com você sobre um bafafá que está principalmente aqui em Teresina sobre a separação de um casal bem conhecido. É verdade? Coisa de mexerico, mas é verdade. É uma separação, meu marido e mulher, do senador Ciro Nogueira com a deputada Iracema. Eles já postaram aí, de que estão separados. Como quem diz, né? Já não usam o mesmo copo no banheiro para colocar as suas escovas juntas. Ou seja, é verdade. Agora tem umas especulações, viu, Nájila, que diz que tem um pivô aí dessa separação e ela seria de um tribunal superior. Muito bonito. E a segunda especulação que estão jogando aí já nas redes sociais é de que já essa separação seria assim, uma forma de precaver parte do patrimônio numa eventual ação de polícia sobre o patrimônio do senador. Mas, de fato, existe a separação? Está na rua. Bom, você lembra que... Eu lembro que há alguns dias você falou bastante aqui no caso daquele preso que foi transferido supostamente de forma irregular para a casa de custódia aqui em Teresina. E o que dizer, você disse inclusive que o governo do estado tinha fechado as portas do Palácio de Karnak para a situação. Alguma posição em relação a esse caso? É o famoso caso do cabaré da tia custódia, não é? Que os próprios agentes penitenciários naqueles áudios diziam que tinham sido usados para transportar aquele famoso bandido do Paraná, o Batman, de um presídio de Altos para ele ter relações
íntimas com uma mulher. E depois se descobriu que a mulher vem a ser a própria mulher dele, ou companheira de banditismo, também lá do Paraná. Bom, essa história toda é porque já se passaram bem 3 semanas que nós fomos os primeiros a denunciar isso, a divulgar, e só agora, parece que foi ontem, que a Secretaria de Justiça anunciou procedimentos investigatórios do caso. E eu até diria, agora, neste momento, não precisa ir muito longe. Está lá dentro da Secretaria de Justiça o autor da história. Foi um gerente da Secretaria determinando essa remoção. Mas nem bem a Secretaria de Justiça, nem se sai de um escândalo, já entra em outro. E olha que esse é muito mais violento. Um agente penitenciário de nome Lustosa teria tirado um preso do hospital psiquiátrico, portanto, um paciente do hospital psiquiátrico, Walter Alencar, lá na penitenciária Major César, e levado para fazer uma capina em sua chácara. Olha a permissividade dessa gente, que se vale de tudo. Pois bem, tiraram o preso, ele tirou o preso do hospital, levou para a chácara, o preso foi fazer os seus trabalhos lá na chácara dele. Pois bem, o preso sentiu-se mal e morreu. Chama-se José Nestor Alves da Silva. Ele até foi preso por questão de, acho que, estupro de vulnerável, essas coisas, estava lá. Imediatamente o agente penitenciário chama o SAMU, que transporta, eu não sei se já naquele momento o paciente ou o corpo do paciente, mas transporta de volta para o hospital psiquiátrico. Isso, segundo a informação, teria sido ontem, 17 e 18 horas. Teria ocorrido isso. Mas somente na madrugada, dona Nájila, a direção ou alguém do hospital chamou o rabecão para transportar o corpo para o IML. Olha só o que acontece no sistema penitenciário do Piauí. E ninguém perde a cabeça, ninguém perde o emprego, ninguém perde o cargo. Pois então, essa é a coisa mais séria que tem para, lamentavelmente, se revelar, envolvendo mais um episódio, mais um escândalo do chamado sistema penitenciário do Piauí. É um caso sério que, nessa situação, precisaria o quê? De uma autorização, de uma Não, pessoa... primeiro não precisaria que ele não tem poder para tirar um preso ou um paciente. Veja bem, se está no Instituto Penal ou psiquiátrico, subtende-se que ele não tenha problemas mentais. Sim. Então leva uma pessoa com problemas mentais para fazer um trabalho de roça na sua chácara, é muito abusivo. Até eu acredito que para esses pacientes se deslocarem para algum lugar, talvez precise inclusive de um laudo médico da Também, da mas da aí situação. não, é um abuso de poder. Olha, os cara desse tipo é capaz até de leva na marra, se não for, ele espanca. No mínimo é o corretivo. Não sei nem se paga. Mas eu tenho uma informação que a própria Secretaria de Justiça já informou, eu vi isso no Portal Azevedo, que a polícia abriu inquérito sobre isso, quer dizer, já não é mais nem procedimento administrativo, abriu inquérito para apurar essa história aí. E deve ser E apurado espera assim. que se dê na cabeça de alguém, que eu nunca vi, se denuncia tantas coisas neste governo e não dá em nada, cara. Arimateia, eu lembro que, conversando ontem aqui no estúdio com o secretário de Educação, Elengera, eu até questionei se ele sabe se vai continuar no cargo, até porque muitos, nesse momento, anseiam a divisão de cargos do governador Wellington Dias, ou se somente o governador poderia tomar essa decisão e ainda não foi repassada. E ele disse que para ele foi passado, sim, o projeto que ele tem que executar no momento, que é dar continuidade aos que já existem na pasta. Agora, a preocupação de uma outra parte, ou seja, de muita gente, nesse momento é justamente essa questão da divisão de cargos. Será que tem gente perdendo o sono por causa disso? Pelo que o Elengera colocou lá, não é? E você está dizendo, é para ficar mais tempo, porque se não faz um projeto da envergadura do que ele citou aqui, até o dia 22. Sim. Porque a informação que se tem é que o Wellington gostaria de completar essa composição do secretariado, já que ele já nomeou o Osmar Júnior e o Fábio Abreu, até depois do Judas.
depois da morte do Judas, da malhação do Judas, quer dizer, depois da Semana Santa. Mas veja, o Wellington Dias chegou a dizer que desta vez vai avaliar os nomes dos indicados pelos partidos. Exatamente os indicados para os cargos em sua 4ª gestão. Quer dizer que pode fazer diferente do que fez nas 3 primeiras gestões. Porque do primeiro governo até a 3ª, ele abarrotou a máquina com indicações as mais discutíveis, onde os padrinhos dos indicados tinham direito a tudo no ó, aliás, porteira fechada, e faziam de tudo, sem sequer dar satisfação ao governador, que por seu turno, eu imagino, fingia que sabia de tudo, e não sabia de nada. E hoje eu vejo aqui no Jornal Dia mesmo, no Jornal Dia, o secretário de governo, Osmar Júnior, avisando lá na Assembleia Legislativa, que ele fez uma visita ontem, que o governador avalia nomes já indicados. Está havendo, inclusive, a questão de se o apadrinhado tem competência ou não para estar no cargo. Que, de fato, se seguir esse manual, o governador estará fazendo bem diferente mesmo, bem diferente do que já atuou até no 3º governo. Mas é preciso ver para crer. Aquela história do São Tomé, se ele recusará nome que achar inadequado para o cargo. Não é só o fato do cara indicar e ele aceitar. E saber também se o Osmar diz que os partidos já indicaram os nomes e o Wellington está avaliando se isso aí é sinal, sabe de quê, Nádia? De que o progressista também, no caso, que segundo o Juraco Verde disse ontem que não está pouco importando com o negócio, ao tamanho dele no governo, aquela história toda, mas olha, veja bem, ele já fez indicações. Eles ficam falando lá que não tem indicações, mas o progressista já fez indicações. E uma delas, segundo eu soube hoje de manhã, seria a do suplente deputado Mainha para a Secretaria de Meio Ambiente. Agora é aquela história, não se sabe onde o Mainha estudou, com todo o respeito que eu tenho pelo Mainha, onde ele estudou para entender desse riscado aí, de entender das questões de meio ambiente. E aí é apostar se o governador vai aceitar tal indicação. Nádia, o certo é que também, por trás dessa demora na formatação do novo governo, o Wellington está saindo no lucro, está economizando todo mês. Você lembra que ele fez as indicações lá, ele fez as demissões de comissionados e dos prestadores de serviço, esse dinheiro não está indo para lugar nenhum. Espera-se que não esteja indo para lugar nenhum, está sendo economizado. Você falando do nome do Mainha, eu lembrei que, na verdade, alguns gestores que assumem essas pastas acabam fazendo um bom trabalho, mas graças a funcionários lá dentro que, às vezes, são mais técnicos que os próprios gestores. E, às vezes, nem são valorizados, né? Não tem a história da valorização. Arimateia, lá em Parnaíba, a gente falou ontem da operação da Polícia Federal no intuito de combater contrabando de madeira. Atualiza a gente, por favor. Eu vou colocar uma história para você, bem que ontem, naquela operação da Polícia Federal, com 125, parece, agentes, foram executados vários mandados de prisões. E um deles, sabe de quem? Do famoso Abraão Viana. Esse cidadão era funcionário da Secretaria de Fazenda nos anos quando foi incluído numa relação de envolvimento com o crime organizado, na época, nos anos 90. E ele foragiu-se. Passou dos anos 90 até 2012 sumido do Piauí. E sendo funcionário da Secretaria de Fazenda. De governo a governo, ninguém mexeu nele. Pois bom, e ele foi condenado a 50 anos. Quando ele voltou aí, foi condenado a 50 anos pelo envolvimento com o assassinato do chamado caso dos Queimados. Era a turma da gangue do Correia Lima da época. E ele foi condenado a 50 anos. E olha onde ele estava ontem, sendo preso em Parnaíba, em cuja casa a Polícia Federal encontrou vários blocos de autuação fazendária, atuação da Secretaria de Fazenda. Quer dizer, parece até, eu não chequei direito, mas posso fazer isso daqui a pouco, ele já teria sido até demitido, a coisa recente, da Secretaria de Fazenda, ganhou uma boa indenização e andava, e foi encontrado agora, cheio de blocos de nota, fazendo autuação
com essa quadrilha envolvida com contrabando de madeira. Olha como são as coisas. A história é de que a Polícia Federal descobriu que o patrimônio dele é de fazer inveja a qualquer milionário. Por hoje é só? Até amanhã. Boa tarde para você. Até amanhã. A seguir você vai ver que a chuva de ontem também prejudicou o futebol. A partida entre Altos e 4 de julho pelo Campeonato Piauiense foi dividida em 2 dias.